Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula aqui, falando um pouco sobre eletricidade. Então, pessoal, quando se trata de eletricidade, nós já sabemos que elas podem ser de várias formas, né? Então, a eletricidade se trata de uma forma de energia, né? A energia ela pode ser de várias formas, tendo várias fontes. Então, a gente vai entender como que funciona a energia elétrica, como que funciona a eletricidade. Então, a eletricidade ela vem da palavra grega electron, termo que faz referência ao âmbar. Então, o âmbar, que vocês estão vendo aqui ao lado, nada mais é do que uma resina fossilizada, resina vegetal fossilizada, que há muitos anos, né, os primeiros registros eles remetem lá da Grécia Antiga, né, quando algumas pessoas esfregavam o âmbar em pele de animais e percebia que esse âmbar tinha a capacidade de atrair alguns corpos leves, né? Então daí começou a se estudar a eletricidade. Então a eletricidade, né, a energia, quando se fala em energia, ela vem do termo da questão da constituição da matéria, né? Então, como nós sabemos, toda matéria ela é constituída por uma partícula minúscula que nós chamamos de átomo. Então, a partir desse átomo é que nós temos a formação dos campos elétricos, a geração de qualquer tipo ou forma de energia relacionada à eletricidade. Então, pessoal, como eu falei do átomo, mostrando aqui um pouco da constituição do átomo, lembrando que todo tipo de matéria ele é constituído por essas partículas que são os átomos. Então, no interior dessas partículas, nós temos cargas elétricas positivas. Eu acredito que todo mundo, quando se fala em energia e eletricidade, ouviu falar em cargas elétricas positivas e negativas. Então, isso vem lá da energia que nós chamamos de energia potencial, né, ou a energia armazenada nos corpos, que está presente nos átomos. Então, o núcleo dessas partículas, que constitui todos os tipos de matéria, ele tem o que chamamos de próton, que tem cargas positivas. E nas camadas mais externas, nós temos os elétrons, que são cargas negativas. Essas cargas negativas é que se referem à questão da energia da eletricidade, ou seja, por isso o nome, o termo elétron, que são essas cargas negativas que têm esse potencial elétrico, que estão nas partículas mais externas dessas partículas. Então, pessoal, os elétrons eles são responsáveis pela maioria das interações elétricas, né? Ou seja, como eu falei, a carga energética da matéria e todos os materiais ele está nos elétrons. Então, quanto mais afastado do núcleo estiver seu elétron, maior será a sua liberdade e seu deslocamento, facilitando essas interações. Então, qualquer forma de energia ela é gerada a partir da movimentação desses elétrons. E quanto mais distante do seu núcleo positivo, eles têm um potencial maior de geração dessa energia. Então, o átomo, nós vimos que ele tem cargas elétricas positivas e cargas negativas. Então, ele pode perder esses elétrons ou ele pode ganhar esses elétrons. Isso é o que faz a eletrização dos corpos, que faz gerar as cargas elétricas. Ou seja, um átomo que perde elétron, ele passa a ser chamado de íon. Então, vejam, o íon é que é importante para a nossa geração de eletricidade, porque é quando o átomo ele perde esse elétron. Então, dizemos que o corpo ele está eletrizado, vejam só, quando os átomos que o compõem recebem ou perdem elétrons. Então, a matéria ela precisa receber, os átomos eles precisam receber ou perder elétrons para que ocorra um processo de geração de energia ou de um campo elétrico. Então, como eu falei anteriormente, as cargas elétricas, né, elas podem ser positivas ou negativas. Então, qualquer material, todo material, porque toda matéria são constituídas de átomos, então todo material possui cargas elétricas. A gente viu em algumas aulas anteriores que essa energia armazenada nós chamamos de energia potencial, né? Porque toda matéria ela possui uma energia potencial. Essa energia ela vem desses elétrons que fazem parte da constituição do átomo.
Então, vejam só, quando se fala de relação de cargas elétricas, quando se fala em cargas positivas ou cargas negativas iguais, né? Então, cargas positivas iguais, cargas negativas iguais, eles se repelem. E quando as cargas são diferentes, elas se atraem. Ou seja, os opostos sempre se atraem. As cargas semelhantes, elas vão fazer o processo de repulsão, vão se repelir, e as cargas diferentes, elas vão se atrair. Então, sempre quando se trata de cargas elétricas, lembremos sempre dessa relação entre elas. Então, como que ocorre essa eletrização dos corpos? Como que ocorre esse processo de eletrização? Ele pode ser por atrito, que eu falei anteriormente no início da aula, quando os materiais são friccionados uns contra os outros, né, ou seja, esfregados, percebe-se a geração de cargas. Ou seja, observem que se você esfregar um corpo no outro, ele vai ficar previamente eletrizado. Então, se você pegar uma régua ou uma caneta e esfregar ela um pouco no seu cabelo, você vai e depois colocá-la em direção a pequenos pedaços de papel, você vai observar que ela vai atrair esses pedaços de papel, porque ocorreu uma eletrização dos corpos. O atrito fez com que essas cargas elétricas se desprendessem dos átomos. A eletrização por contato ela ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com outro corpo inicialmente sem carga. Ocorre a transferência de elétrons entre eles. Então, vejam só, o que foi que eu falei anteriormente. Os opostos se atraem, né? Então, quando eu pego um corpo aqui, um corpo A, neutro, e ponho ele em contato com o corpo eletrizado B, que vocês estão vendo na imagem aqui, essas cargas elétricas elas tendem a se atrair. Ou seja, as cargas positivas e neutras, elas tendem a se atrair com as cargas negativas. E aqui eu vou ter a eletrização por contato desses corpos. Isso ocorre quando você desliga uma televisão, esse corpo ele vai permanecer eletrizado. Se você encostar próximo à tela dessa televisão, você vai perceber que alguns fios de cabelo vão ficar levantados, como esse que vocês veem na imagem aqui, porque ele vai receber essas cargas elétricas, vai ocorrer uma eletrização por contato. Isso também ocorre na natureza. Vejam só como que ocorre a formação dos raios, né? São justamente choque de cargas elétricas. Ou seja, vocês observem aqui, o atrito entre as partículas que existem no ar vão gerar essa movimentação de cargas elétricas. Então vejam aqui, ó, nós temos uma nuvem com cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Percebam que essas cargas elas sempre vão se atrair. Então, quando eu tenho uma superfície carregada negativamente, essas cargas negativas tendem a repelir, ou seja, o raio ele não vai atingir o chão. Quando eu tenho uma superfície aqui carregada positivamente, essas cargas negativas, que são as cargas negativas, são as que possuem a eletricidade, a energia, elas vão procurar sempre o oposto, que é a carga positiva. Então aí eu tenho um raio atingindo ao solo. E eu também tenho esse direcionamento das cargas entre si na atmosfera. Então isso que explica a questão dos raios. São choques, são a junção de cargas elétricas, é o direcionamento dessas cargas elétricas. Então, vendo esses conceitos iniciais, a gente chega ao ponto a falar da questão da corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? Então, até então, a gente falou sobre a questão de que como ocorre o processo de eletrização, como que é a relação das cargas elétricas, e essa relação das cargas elétricas, elas podem ser modificadas dependendo de um fator externo que vier fazer alguma interferência nesse sistema, certo? Então esse tema eu vou deixar para nossa próxima aula.